Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Bem-vindo à Casa dos Beneno Sim. Hoje vamos trazer o resumo da Parashá que será estudada nesse próximo Shabat, da leitura pública e do comentário do Minyan, Mishpatim. Mishpatim, que começa logo após a entrega e a outorga da Torá, trata-se relativamente da lei civil. A justaposição do ritual com o mundano fornece percepção esclarecedora do judaísmo. Vista pela perspectiva de Torá, não há distinção entre lei religiosa, lei cerimonial, as leis civis ou leis trabalhistas. Ambas devem ser cumpridas com diligência e permeadas de santidade. Incluídas entre as leis civis, discutidas nessa porção da Torá, estão as leis relativas ao servo judeu e à sua liberdade, as penalidades por causar ferimentos corporais a outras pessoas e danificar propriedades. Leis relativas e vigilantes a tomadores de empréstimo. A mitzvah de mostrar sensibilidade ao que empobrece, de oferecer-lhe empréstimo. E também leis relativas à concessão justa da entrega e do empréstimo. Após mencionar as mitzvot de Shabat e Shemitah, a porção continua com breve exposição sobre as 3 festas de peregrinação, Pessah, Sukkot e Shavuot, a renovação da promessa de Deus de conduzir o povo judeu à terra de Israel. A Torá então retorna com a revelação do Sinai. O povo judeu faz a seguinte declaração: tudo o que o Senhor disser, faremos e ouviremos, ou cumpriremos. A porção conclui com Moshe subindo a montanha, onde ficará por 40 dias e 40 noites para o recebimento do restante da Torá. Zait, interessante, né? Com o destaque dessa porção, de que agora vamos tratar de leis, né? Leis comuns, leis trabalhistas, leis que protegem inclusive o escravo. A parte civil, não é? De propriedades, de tomadas de empréstimo, de concessão de empréstimos, né? De danos, de casamentos, de contratos. Então todas as leis comuns de relação, de convívio, de comunidade, de uma sociedade, de um Estado que está se formando, então passa a acontecer. Enfim, de uma civilização. De uma civilização. Nós tivemos ali a orientação de Jetro dada a Moshe Rabbeinu de que constituísse juízes, né? E esses juízes auxiliariam nas demandas que fossem na sua representatividade de 1000, de 100, de 10, né? Ou de 5. Exato. Agora, essas leis, Zait, ela vai regulamentar esse convívio social. A divisão do Estado. Isso passa a dar o formato daquela visão que vai ter Bilã. Exato. Né? Quando Bilã ele aparecer no cenário, então parte dessa constituição, parte dessa organização já estará acontecendo em pleno deserto, né? Com a presença do Mishkan, com a presença das tribos organizadas, com a presença de um exército organizado. Então as leis de guerras, então todas as leis que regem uma sociedade, as leis civis, passam a ter destaque a partir da Parashá Mishpatim. E porque inclusive não há como você fazer uma sociedade organizada, civilizada, sem que haja limite aos indivíduos. Cada indivíduo tem que ter o seu limite. Nenhum indivíduo pode ser ilimitado, pode fazer tudo o que queira. Isso não existe em uma civilização. Essas leis que foram trazidas por Moshe, dadas pelo Eterno a Moshe e trazidas ao povo, essas leis daquela época são a base de toda a legislação ocidental. Toda a legislação ocidental se baseia nessas leis. E essas leis são algo da maior sabedoria possível e imaginável. Imagina que naquela época, onde se estava formando uma civilização, Samuel, naquela época as pessoas não faziam ideia do que fosse leis, né? Sabiam que eram coisas ruins, mas não sabiam. Quando o Eterno vem e traz essas legislações, permite ao povo judeu se estabelecer como uma civilização, como um povo, como uma nação viável.
logo a outorga da Torá, ela passa a fazer essa subdivisão do que é o dever do Yehudi, do judeu, no cumprimento desses mandamentos. Das leis que estão relacionadas do homem com Deus e das leis que são relacionadas do homem com o homem. Né? Se você tem uma propriedade, você respeita os limites do teu vizinho, então você já passa a cumprir com os mandamentos. Então, por isso que no destaque diz, não há distinção entre as leis religiosas, né, que nos conecta diretamente com o Criador do universo, do que as leis de que eu tenha que respeitar o limite dos meus vizinhos, ou as leis trabalhistas, ou a lei do escravo, ou a concessão de um empréstimo, ou o pagamento de um empréstimo. Então, ambas são permeadas, né? Ambas são permeadas de santidade e devem ser cumpridas com o mesmo rigor. Exato. Por quê? Yom Kippur, para quem que nós direcionamos o nosso pedido de perdão? Ao Eterno, não? Ao Eterno, né? Mas antes da primeira oração, antes da primeira oração de Yom Kippur, nós também precisamos obter a absolvição das transgressões que cometemos contra o nosso próximo. Né? Então, as leis que regem e que norteiam isso, conforme diz o Salmo 19. Né? Como que eu poderia ter conhecimento da minha transgressão se a lei não me falasse, né, sobre ela? Então, se nós temos as leis que regem o comportamento de uma sociedade, o comportamento de uma comunidade, o comportamento de um grupo de pessoas, então ela nos orienta e nos indica o momento em que acertamos, o momento em que erramos nessa relação. Então a nossa relação com a sociedade, a nossa relação com o próximo, ela muito se parece com o tipo de relação que nós vamos ter com o Criador do universo. Exato. E a legislação que nos é trazida pelo Eterno através de Moshe, através de Moshe, essa legislação é a legislação do Eterno. Existem pessoas que acreditam que o ser humano ele é capaz de ele próprio ser o seu limite. Esse tipo de coisa, existe uma filosofia que trata sobre isso, é o humanismo, né? O ser humano como sendo o centro, criador das leis, criador dos seus próprios limites. O ser humano não tem capacidade para ser o seu limite. Tanto não tem que, durante um exemplo que nós tivemos há pouco tempo, né, na época da Segunda Guerra, o ser humano culto, esclarecido, com leitura, com conhecimento, com ciência. Ou que seria classificado o mais alto nível da civilidade. Né? O mais alto nível da civilidade. Esse ser humano foi capaz de perpetrar o crime do Holocausto, tendo como base as suas próprias leis que ele criou e formou. E aceitando esse tipo de barbárie. Ou seja, não há como o ser humano ser o seu próprio limite. Tem que haver o Eterno como sendo o nosso limitador. Aquele que a Torá, esse é o nosso limite. Essa é a lei que nós devemos atender e responder ao Eterno através dessas leis. Então essas leis, conforme exemplo da última porção de que Jetro orientou, escolha homens capazes e tementes, homens honestos, de que seja-lhe conferidos autoridade como juiz para julgar as demandas entre as demandas de líderes de 1.000, de 100, de 50, e de 10 e de 5. E essas autoridades, elas devem ser respeitadas. Quando diz assim, não falarás mal ao juiz. Né? Exato. Então a determinação do juiz, se ela não te satisfez, você vai recorrer às instâncias. Se você foi atendido por um juiz de 10, você vai recorrer a um juiz de 50. Né? Vai recorrer a todas as instâncias, mas a decisão final ela deve ser respeitada, mesmo que ela contrarie a sua percepção de justiça e daquilo que é correto. Exato. Né? E não pode falar mal do juiz. Pode falar mal do juiz, né? Respeitar essas autoridades. Isso se estende, né? Não só a nível da tua comunidade, da tua sociedade, do teu município, do teu estado. Essas autoridades, inclusive, principalmente, né, pelo período de Yom Kippur,
há o costume de rezar pelas autoridades constituídas, né? Isso envolve todas as pessoas que estão no poder. No poder. Pessoal, essa é a principais destaques, esse é o principais destaques da porção Mishpatim, e será lido nesse próximo sábado com a leitura pública e comentado pelo mais competente Minyan, né, que fala de Anussim para Anussim. Então esperamos vocês e até mais. Até. Shalom. לך דודי, לקט קלה, בני שבת מקבלה